Inter pela direita. Vitão já fez o domínio. Só que depois é o São Paulo, né, cara? Cara, o jogo agora tá isso. O juiz, cara, ele percebeu. Eu vou falar pra você, o juiz ele queria esperar dar os 48, você viu? Só que ficou tipo assim, ele viu que os caras estavam fazendo nada. Ele falou assim: o quê? Vou terminar o jogo agora. Fim de papo. Vitória do Internacional, 3-0. O Cássio tá ali ajoelhado, ó, fazendo a sua oração. E daqui a pouquinho temos a coletiva do técnico Leonardo Jardim. Os jogadores estão se cumprimentando ali. Cruzeiro perde pela primeira vez no Campeonato Brasileiro. Meu querido Albert já fica ligado aí pra gente fazer o corte do comentário para poder soltar nas redes sociais. E é isso. 3 para o Internacional, 0 para a equipe do Cruzeiro. Vamos lá, meu povo? Vamos lá então, galera. Seguinte, igual eu sempre faço aqui, deixa eu fazer o meu comentário sobre essa derrota do Cruzeiro. Eu quero começar falando o seguinte: o Cruzeiro foi, enquanto o jogo estava 0-0, o Cruzeiro foi garfado. O Cruzeiro foi roubado, na minha opinião. Vendo e revendo o lance da expulsão do Jonathan Jesus, para mim, nem falta foi. E no caso ali, ele foi expulso e ali mudou todo o rumo da partida. Foi aos 20 minutos do primeiro tempo. E até ali, o Cruzeiro estava tocando bola, estava se encontrando no jogo. O Inter não tinha o domínio da partida, o jogo estava pau a pau. Até então ninguém tinha tido ali nenhuma grande oportunidade. Agora, especificamente sobre o lance da expulsão, eu quero falar e lembrar o seguinte: há pouco tempo atrás, nós tivemos a eleição da CBF para manter o Edinaldo como presidente da instituição, e todas as federações do Brasil e todos os clubes da Série A e B votaram pela permanência do Edinaldo. Então, Cruzeiro, antes de bater o pé aí, igual o Matos postou aí, assalto, não sei o que, fomos roubados, então não faz muito sentido, porque até pouco tempo atrás o presidente do Cruzeiro, o Alexandre Massa, estava na CBF entregando camisa 10, ou recebendo, não sei, da seleção lá com o nome dele, camisa do Cruzeiro também, enfim. O fato é, o Cruzeiro sozinho ia comprar essa briga e mudar todo o sistema? Não ia. Mas que fique claro e registrado que o Cruzeiro votou a favor desse modelo de gestão de futebol brasileiro que é comandado pela CBF. Isso tem que ficar claro. Agora, uma outra coisa é o seguinte: nós temos que ter aí, gente, sério, o Cruzeiro tem que parar, na minha opinião agora, Deleon, e juntar ali diretoria e tal, e fazer, gente, e repensar. Repensar enquanto é tempo. O brasileiro está começando agora, a Sul-Americana está começando agora, a Copa do Brasil pro Cruzeiro vai começar logo em breve, e o que eu estou observando é muito preocupante. É muito preocupante. O elenco do Cruzeiro, ele é limitadíssimo. E eu fico abismado, porque mesmo ali, ele tem um jogador expulso, mas a vontade do adversário, cara, ela é sempre maior do que a vontade dos jogadores do Cruzeiro. Pô, eu vou repetir aqui o mesmo comentário que eu fiz no último jogo, lá na derrota pro União. Tem jogador aí, gente, que não tem condição de vestir a camisa do Cruzeiro. Não tem. Eu vou dar alguns nomes aqui, por exemplo. Na base não tem nenhum zagueiro do nível do Gamarra. Na base não tem nenhum ponta do nível do Lautaro. Não tem nenhum outro armador ali que, às vezes, na ausência do Matheus Pereira, pode receber uma oportunidade. Não tem um primeiro volante para poder testar, porque o Romero tá mal demais, o Wallace tá mal demais. Pô, enquanto tava ali o Jonathan Jesus e o Fabrício Bruno, que diga de passagem, o tanto que o Fabrício Bruno, às vezes ele erra, mas o tanto que ele corre e luta, pô, eu tiro o chapéu pro cara. Eu não sei no lance ali que o Inter chegou pela direita, a sobra, pô, o Fabrício Bruno e o Kaique voltaram que nem uma bala, e o Gamarra, que tinha entrado 20 minutos do primeiro tempo, voltou trotando. Isso não pode acontecer, sabe? Então, vamos repensar aqui, tá? Vamos replanejar o Cruzeiro. E aí eu vou direcionar aqui mais uma vez a minha fala para você, Pedro Lourenço. Repensa aí, Pedrinho, tá? Repensa, porque na minha opinião, ano passado, o departamento de futebol do Cruzeiro fez um monte de besteira, cometeu um monte de erros e continua assim. O Cruzeiro não tem um elenco.
O Cruzeiro não tem um time, não tem um futebol coletivo. E muitas das peças que o Alexandre Matos trouxe para poder compor, como um Wanderson, como um Gamar, cara, tá de brincadeira. Então é melhor cobrar agora, meter o dedo na ferida agora e consertar as coisas. Fica difícil, gente, até falar do jogo. O Cruzeiro jogou 20 minutos do primeiro tempo, o Cruzeiro teve um cara expulso e depois virou ataque contra a defesa. E a gente já sabia que logo mais, logo menos ia acontecer isso aí. Volto a repetir, o Cruzeiro foi extremamente prejudicado pela expulsão do Jonathan Jesus. Fato, mas isso não anula o péssimo planejamento, a péssima gestão, a má organização na formação desse elenco do Cruzeiro, que é torto. É um elenco torto. O Cruzeiro não tem um time titular definido, tampouco jogadores que estão ali no banco de reservas quando tem uma expulsão ou quando tem alguma situação que precisa mexer no time que consiga manter o nível. Eu já ligo agora o alerta vermelho. Eu tô preocupadíssimo com o que vem pela frente. Se eu fosse o Pedro Lourenço, eu já reformularia todo o departamento de futebol do Cruzeiro pra gente começar do zero e com pessoas, De Leon, que tenham ideias novas. Ideias novas. Tô cansado desses caras macaco velho de futebol aí, aliado de empresário que tem que passar, sabe? Tô cansado disso aí, cara. O Cruzeiro precisa de novos pensamentos. E hoje, essa derrota aí cai na conta de todo esse mau planejamento, mas pra fechar com chave de ouro, ninguém fica me enchendo o saco. O Cruzeiro foi garfado hoje no início do jogo, mas o planejamento é péssimo, é ridículo, o elenco é muito fraco. E eu tô muito preocupado, o Diego De Leon, Mike Costa e o Washington Luiz. É isso aí, Diogo. Falou e disse, né, cara? Falou e disse tudo. E já... Fica à vontade, irmão. Já fazendo o meu comentário aqui, vou tentar, dentro do meu comentário, falar de jogadores, de alguns jogadores. Alexandre Matos, planejamento, futebol, Leonardo Jardim, né? Acho que todo mundo quer ouvir um pouco aí do que a gente tem visto, né? Porque é o seguinte, galera, quando o pau quebra, e o Diogo sempre falou isso comigo, quando o pau quebra, todo mundo corre para Cruzeiro Esportes. Porque sabe que aqui a gente não tem rabo preso com ninguém, a gente não deve nada para ninguém, e a gente fala como um torcedor sente, porque nós somos torcedores, e então a gente fala de forma educada, de forma correta, mas a gente fala o que tem que ser falado, e goste você ou não. Então, essa derrota do Cruzeiro, se você for analisar antes do jogo, ela já era mais ou menos assim, cara, uma derrota normal, tá? Seria uma derrota normal para o Inter, né? Perder de 2-1, 3-1 ou de 1-0, né? Mas o Cruzeiro jogando, o Cruzeiro tentando jogar, tentando dificultar para o Internacional, mas seria uma derrota normal. Mas a derrota de hoje não foi uma derrota normal. E a começar, por quê? Porque até os 20 minutos do primeiro tempo, o jogo era muito igual e eu comentei aqui, falei, gente, o Inter não é um time que faz pressão alta, é um time que joga bastante apoiado, é um jogo apoiado, os volantes tocam bastante a bola com os meias, tocam a bola para os laterais e assim o Inter vai avançando o jogo dele, não é jogadas de transição rápida ou aquela bola alçada na área de qualquer maneira, não, o time do Inter é um time bastante organizado, mas com isso ele dá bastante espaço e ele deixa a marcação um pouco frouxa, não é uma marcação muito forte e acirrada. Então eu acho que o jogo estava muito igual, até que a expulsão, que eu acho que o Alan Patrick, para mim foi o nome do jogo, ele com 3, 4 situações, ele acabou com o jogo, e a primeira situação foi essa, ele causou a expulsão do jogador cruzeirense, porque ele que fez o lançamento para causar aquele embaraço ali, que para mim não foi pênalti. Então houve sim um erro de arbitragem, que prejudicou o Cruzeiro, que influenciou totalmente no resultado do jogo. Houve sim, é importante a gente pontuar que a arbitragem brasileira é uma arbitragem ruim, não é uma arbitragem legal, não é uma arbitragem profissional, e hoje o escolhido para ser prejudicado foi o Cruzeiro.
Mas o Cruzeiro, né, a diretoria, né, o staff, o Pedro Lourenço ou o Alexandre Matos, que são as pessoas que estão à frente ali do futebol do Cruzeiro, não podem reclamar. Por quê? Porque tiveram a oportunidade de falar assim, eu não concordo com o que está sendo feito e da forma como está sendo feito. Como? Votando contra. Então a oportunidade que o Cruzeiro tinha de levantar uma bandeira e falar assim, eu sou contra tudo que está sendo feito, é o voto. E o Cruzeiro não fez isso. Então, foi conivente, silenciou, ficou calado, foi junto com a manada, fez o que todo mundo fez e hoje não pode reclamar. Ponto. O Cruzeiro foi roubado, foi garfado, é isso aí. Agora a gente não pode tampar o sol com a peneira. Porque antes do jogo começar, eu falei, gente, o Atlético jogando aqui no Mineirão contra o São Paulo, disseram, a gente acompanha nas redes sociais, que o Atlético foi melhor do que o São Paulo, teve mais posse de bola, teve mais chance, mas o São Paulo guerreou até o final e conseguiu o empate com um jogador a menos. Na mesma circunstância que o Cruzeiro estava. Jogando contra um time qualificado e jogando com um jogador a menos fora de casa. O São Paulo foi lá e sustentou o empate na mesma circunstância. Por que o Cruzeiro não poderia fazer o mesmo? É aí que eu vou entrar, não tampar o sol com a peneira. Porque o nosso elenco é deformado, é mal formado. O nosso elenco é fraco e vocês precisam acreditar nisso. Vocês têm que parar de tampar o sol com a peneira e ficar acreditando em mentira. E não venham para redes sociais ficar jogando situações para tirar o foco do problema. E a torcida aí, a imprensa aí, que a gente não vai cair nessa não, porque toda derrota do Cruzeiro quer plantar uma situaçãozinha. Ah, é porque o Matheus Pereira. Ah, não, é porque é a esposa do Matheus Pereira. Ah, não, é porque tá tendo briga, porque teve um empresário que falou que o elenco tá insatisfeito com o Matheus Pereira. Não. Não vem postar coisa em redes sociais pra tirar o foco, não. Fomos gafados, fomos roubados. Isso aí não tem jeito de resolver. Amanhã vai soltar a nota, vai ligar pra CBF, não tem jeito de resolver. Agora, vamos lá, não vamos tampar o sol com a peneira. O nosso elenco é mal formado. O elenco do Cruzeiro é mal formado, gente. E, tecnicamente, tem jogadores que não têm condições nenhuma de vestir a camisa do Cruzeiro. Isso já está provado. Aí, senhor Alexandre Matos, você que é o responsável. Você que é o responsável por formar esse elenco. Ah, não, mas o Pedrinho dá palpite, o Pedrinho faz isso e aquilo. Então, vocês têm que vir. Vocês têm que vir a público e falar como é que funciona essa dinâmica aí. Porque alguém tem que ser responsabilizado. Alguém tem que ser cobrado, alguém tem que ser responsabilizado. Ah, não é você, Alexandre? Então você vem a público e fala. Então o Pedrinho vem a público e fala, porque alguém tem que ser responsabilizado disso. Sabe por quê? Porque daqui a pouco vão responsabilizar o Leonardo Jardim e ele não tem culpa nenhuma desse elenco fraquíssimo que foi jogado na mão dele e estão cobrando resultado. Porque, eu acabei de falar, o São Paulo suportou uma pressão aqui e levou um ponto embora. Por quê? São circunstâncias do futebol. Acontece a expulsão aqui e ali, acontece um roubo aqui e ali, nós estamos no Brasil, acontece. Mas e aí? Agora eu tenho que dar meu jeito aqui. Deixa eu olhar pro banco. Quem que eu tenho para solucionar o jogo? Quem que eu tenho para solucionar? Eu sou o Leonardo Jardim. Eu olho pro meu banco e falo, meu Deus, eu tenho o Gamarra. Vai lá, Gamarra. Depois que o Gamarra entrou, aí piorou, meu amigo. Não era 1 a menos. O Inter tinha 2 a mais. Tinha 2 a mais. E o Gamarra, que foi, né, adquirido por empréstimo pelo Forte Atlético Paranaense, ele era reserva no Atlético Paranaense. Eu venho falando isso aqui, gente. O Christian, que não foi relacionado hoje, não tá no jogo hoje, mas tô só contextualizando. Era reserva lá no Atlético Paranaense, gente. O Gamarra era reserva lá no Atlético Paranaense, gente. O Eduardo, que entrou hoje no jogo, era reserva lá no Botafogo, gente. Mas a gente só fica... Não, o Dudu e o Gabigol. O Dudu e o Gabigol, gente, eu não tenho nada a falar sobre a contratação dos dois. Eu acho que foram pontuais e acertadas. Agora, tem uns aí, cara, que são muito questionáveis as contratações. Sendo que a gente tinha jogador aqui com o mesmo nível técnico e um custo muito menor. Tinha jogador na base que a gente já conhecia, já sabia, sabia o sangue, sabia tudo sobre o jogador, o histórico familiar, até a alergia que o jogador tem, já tinha lá.
É só olhar lá no histórico dele da base. Mas não, aí vai lá, empresta o jogador e traz um jogador que é reserva do Atlético Paranaense. Que não é solução pro Cruzeiro. Então, isso é tampar o sol com a peneira e a gente não pode tampar o sol com a peneira. E aí, pra finalizar, gente, não podemos daqui a pouco responsabilizar o Leonardo Jardim, porque não foi ele que montou esse elenco. Não foi ele. Ele olha... Gente, se coloque no lugar do Leonardo Jardim. Vou escalar esse time. Eu quero que você faça só um exercício. Se coloque no lugar do Leonardo Jardim. Eu preciso escalar esse time. Aí você escalou. Aí agora, eu preciso mexer nesse time. Não tem solução. Aí quando eu falei há um tempo atrás, gente, Matheus Pereira, esquece o Matheus Pereira. O Cruzeiro precisa arrumar outras soluções. Todo mundo vem nas redes sociais, ó, porque comentar comentário dos outros é fácil. Eu quero ver você abrir sua rede social e você fazer o seu comentário e postar lá. Aí quando eu falei agora, segunda-feira, gente, Romero e o Wallace não é solução para o Cruzeiro. No meio de semana, se entrar o Romero ou o Wallace, eu vou apoiar. E se no final de semana, que era hoje, se entrar o Wallace ou o Romero, eu vou apoiar. E apoiei. Mas eu já falei para vocês, não é solução para o Cruzeiro. O Cruzeiro precisa imediatamente contratar um primeiro volante a nível de conquistar uma vaga na Libertadores. Nós não temos um zagueiro à altura, cara. Fabrício Bruno, cara, é um dos poucos que se salva. O Cássio, cara, começou a mostrar reações, ele até num escanteio, ele saiu, ele falou, ó o Cássio começando a mostrar um nível melhor técnico. Cara, mas é muito pouco ficar apegado a Gabigol e Dudu, sabe, a Cássio, a Fabrício Bruno, sabe, cara, é muito mais do que isso. A gente precisa de ter um time, né? O Leonardo Jardim fala muito isso, é muito mais do que os 11 titulares. A gente precisa de um time, a gente precisa de uma equipe, e hoje o Cruzeiro não tem, e o Leonardo Jardim tem um baita de um problema na mão para resolver, e se ele não resolver, já vão responsabilizar ele erradamente. Olha pra vocês aqui, ó. Antes que alguém fale, tô querendo... Não. Erradamente, mas como as coisas no Brasil funcionam, é desse jeito. Tem que culpar alguém. Então, Pedrinho e Matos e Pedrinho, vocês têm que aparecer e tem que dar uma satisfação pro torcedor. O Romário Nunes falou que... Tá aqui zoando, né? Tá falando Real Madrid, Pampulha, não sei o quê. O Parazeiro falou que o Inter não para, Cruzeiro 2-0 Mirassol e morreu no segundo tempo. O Greg Silva falou que não pode culpar o técnico, o time não tem brio. O Helder Venance falou, Deleon, lembrava que o Matos foi leal. Deleon lembrava que o Matos foi leal para cortar a sua postagem. Cadê eles para defender o Cruzeiro? Ah, tá. Ele foi um leão, na verdade ele falou assim, o Matos foi um leão pra postar o seu post lá, né, pra te cortar. E cadê ele pra defender o Cruzeiro? Luiz Henrique falou que o Pedrinho não teve culhão pra demitir o Diniz. Vai mandar o amigo diretor embora e que ele firme o lombo. A torcida vai cansar de falar de jogador do Matos. O Home Service, me desculpe, Deleon, mas você mesmo falou do desempenho do Christian, que ele faz gol como volante. Eu acompanho, não muda o papo não. Tá aqui falando o Home Service. Pode responder? Pode, é claro. Pode responder? Vai lá no vídeo e veja que eu falei assim, ó, eu não conheço o Christian. Eu vou ver o vídeo dele e vou falar sobre o vídeo dele. Sobre o vídeo dele, aquilo ali é a minha fala sobre o vídeo dele. Mas é um jogador que eu não conhecia. Nunca tinha visto. E a qualquer momento aqui vai chegar o Leonardo Jardim para poder fazer, né, a sua entrevista. Eu acho, vou rolar aqui pro Austin, vou rolar pro Mike participarem também. Eu acho que né, o Jardim tem toda essa situação aí que o Deleon tá falando e tal, mas sei lá, não, cara, acho que com o que a gente tem na mão também dá pra pensar algumas outras coisas diferentes, né? Talvez esse seja das dificuldades de ter um treinador de fora, né, que demora um tempo para poder entender todo o processo. Washington, Luiz. Pois é, até a bem da verdade, viu, Deleon? A começar por esse último aí, que falou do Christian, é verdade. E a gente, quando o Christian veio, a gente até tendo depois visto alguma coisa, ou lembranças dele do lampejo que teve no Atlético Paranaense, a gente imaginava que fosse um jogador que fosse compor bem esse elenco e ser uma das soluções. Quando chega nesse momento em que o técnico olha para o banco, e aí a gente fez essa leitura no intervalo, tem lá Léo Aragão, Fagner, Murilo, Caio Jorge, o Gamarra já tinha entrado em função da expulsão, Marlon, Rodriguinho, Lautaro, Bolassi e Marquinhos. Você não tem jogador que muda a realidade de jogo, assim. Numa realidade dessa, não, qual que é o jogador aqui que eu vou olhar e falar assim, eu vou conseguir chegar e com esse jogador e essa instrução, nós vamos mudar fora de casa com os caras
Enfim, então tem duas análises, acho que vocês fizeram bem. Primeira da arbitragem, que não dá para lembrar que desencadeou tudo isso, que foi uma arbitragem absolutamente falha, o lance não foi falta. Esse é um ponto pacífico, né? Mas, para além disso, tentando focar nos nossos problemas, naquilo que dá para resolver, até porque agora não dá para reclamar de arbitragem, por tudo que a gente já falou aqui, clube nenhum no Brasil tem moral de reclamar de arbitragem, então nós vamos tentar resolver os problemas dentro do que a gente tem. Na solução, e obviamente que o Cruzeiro só vai conseguir contratar e tem que fazê-lo na próxima janela, e aí, assim, esse departamento de futebol ou outro, ou qualquer que seja, vai ter que fazer uma leitura melhor, porque não dá. Uma coisa é o Mister que chegou e que não tem jogadores, né, com a qualidade que talvez ele queria, com o elenco que ele não montou para trabalhar, mas aí vai a meia-culpa, né? A meia-culpa é no sentido de, tudo bem, você está conhecendo o elenco agora, só que você aceitou vir para esse projeto. Aceitou vir para o Cruzeiro sabendo os jogadores que tinha. E acredite, no nome, é um time que eu ainda olho para o elenco do Cruzeiro e acho que esse elenco, no nome, tinham jogadores que poderiam performar muito mais. E que se estivesse entregando perto do que já entregaram, a gente não passaria essa raiva toda, né? Mas no jogo de hoje, por exemplo, eu fiquei assim, cara, mas o que poderia fazer, né? Até fiz essa pergunta no intervalo pro De Leon, o que poderia fazer? Ele até falou, cara, eu colocaria o Bolassi, né? Que até não foi pro jogo, depois ele tentou o Lautaro, que hoje até me surpreendeu positivamente, até melhor do que o jogo do meio de semana, mas não muda a realidade, assim, é aquilo que a gente fala, não muda a realidade de jogo. Se ele não tiver uma postura, assim, de choque, sabe? O que eu tô chamando de postura de choque? Sei lá, eu vou chamar, cara, de novo. Aí vem o lance da oportunidade, que eu até falei com o De Leon, e nós até divergimos naquele momento da questão, porque eu acho que pra mim, faltando 5, 10 minutos, não é oportunidade, fora de casa, com o time tomando 2-3-0. Mas, enfim, ele chegar pra esses jogadores aqui e falar assim, não, beleza, fulano, eu vou te dar a chance então. Porque eu preciso achar soluções. E se eu não te conheço, eu preciso te dar o benefício da dúvida. Ah, mas eu treino no dia a dia. Tá, mas os outros tiveram um lastro que seja, uma amostragem que seja de jogo. Então, assim, eu acho que ele também tem que oportunizar isso para os jogadores. Então, vamos lá, vamos começar com o Rodriguinho, então, vamos pôr o Marlon ali, vamos chamar um Batistella da vida e falar, vem cá, meu filho, deixa eu ver um negócio aqui. Sobe aqui, vai. Aí, sua oportunidade. Ah, mas o time está remendado, fora de casa, um time desestruturado. Mas aí sim é que eu acho que o jogador... Mas você vai começar jogando. Vou te dar ali 2, 3 jogos. Eu quero ver como é que você vai caminhar. Sabe assim? É aquele mesmo discurso que a gente fala. Dá oportunidade, mas dê lastro, dê amostragem para que a gente possa analisar em diversos cenários. Sabe assim? Aí eu acho que é a única coisa que ele pode fazer agora. Fora disso, é rezar um Pai Nosso, fazer o que ele quiser em termos de fé que ele tenha, chamar os jogadores, falar, gente, ou propor alguma coisa de choque, chegar lá amanhã e falar, gente, sei lá, nós vamos ver os Simpsons hoje. Não tem treinamento. Por quê? Treinando não tá adiantando, de repente vamos ver os Simpsons aqui e vamos falar de alguma coisa para ver se alguma coisa engrena. Porque assim, fora disso, o Mike, ou chamar um bom psicólogo do esporte, eu não sei mais o que pode ser feito. Antes do Mike dar a participação dele, só registrar aqui o Wellington Monteiro, falou que o time de 2022 era muito pior, mas a vontade de ganhar era absurda. Fabrício Bruno é a exceção desse time. O Vando tá falando que bota a culpa no Alexandre Matos, um pouco do Diniz, porque quando montou o grupo, montou para o Diniz, né? Não para o Jardim. Então, tenhamos calma com o Leonardo Jardim. O Careca Hernandes falou que bora parar de passar pano pro português. Até hoje não tem 11 titulares, o jogador não tem culpa, Matos tem culpa e o treinador também, Mike Costa. E só para complementar essa questão de arbitragem, eu acho que já falaram muito bem, né, para não ficar também sendo redundante aqui, já o Jardim chega para a coletiva, mas quando o Washington anunciou ali que o Palmeiras tinha feito 2-1, eu tinha visto na hora que tinha sido o gol do Piquerez, aí eu já pensei, gol de pênalti. Aí eu fui lá abrir, realmente tinha sido um gol de pênalti, e aí eu fui ver o lance do pênalti, e aí foi eu automaticamente fui procurar, porque o Palmeiras empatando com o Sport, 1-1, final do jogo, e um pênalti, você já espera que vai... Se não me engano, o primeiro foi de pênalti também, né? Então, não sei. Vou dar uma olhada. Mas aí fui olhar e foi um pênalti assim, quase tão bizarro quanto marcado contra o Cruzeiro hoje, né? Um lance também que o jogador nem encosta no jogador do Palmeiras, não foi no VAR, foi um lance semelhante. E a gente vê que a nossa arbitragem
tem um problema muito grande e a gente normalmente passa... Quando acontece um lance contra o time da gente fala, sempre prejudica a gente, o Romero falou isso, né? Sempre é contra o Cruzeiro, e aí a gente nos vê como perseguidos, mas aí nessa semana mostrou pra gente que os clubes, as federações, infelizmente, são coniventes com isso aí que acontece, né? Hoje o Cruzeiro não dá pra tirar as críticas aos jogadores, que foram muito mal, que a gente já viu várias vezes times mostrando mais com um a menos, né? Não esperava que o Cruzeiro vencesse o jogo, como até alguns conseguem, mas que mostrasse mais brio, mais inteligência, que todos tentassem correr um pouquinho a mais para tentar diminuir essa diferença. Né? Se cada um corresse 10% a mais, você conseguia ali formar um time, só que aí alguns correram 10% a mais e outros correram 50% a menos. Então, assim não tem jeito, né? Como o De Leon falou, o Cruzeiro não parecia que jogou com um a menos, mas com vários a menos, né? Então, assim fica difícil. E aí, vamos ver o que o Jardim fala. O De Leon apontou uma coisa também importante, né? Que quando o Jonathan foi expulso, o cara olha pro banco e tem o Gamarra e pra zaga mesmo, o Gamarra e o Vidalba, né? Pra entrar de zagueiro ali. Ô, Mike, só pra te responder, 2 pênaltis, tá? 2 pênaltis, né? Então, e aí são 2 jogadores aí que são muito abaixo. O Gamarra, mais um dos tantos negócios que o Matos faz com o Atlético Paranaense, que a maioria é prejudicial ao Cruzeiro. Então, tem que ver isso e eu sei que muita gente vai acabar colocando a culpa no treinador, né? Faz parte também. Eu acho que o torcedor do Cruzeiro hoje tem o direito de pôr a culpa em quem ele quiser, porque tomar 3-0 dessa forma é complicado. Pode pôr na arbitragem, pode pôr no Pedrinho, no Matos, no técnico, no time, mas quando a gente vai colocando no treinador, muitas vezes, a gente vai a gente aponta o canhão pro treinador e aí quem tá mandando, no caso o Alexandre Matos, o departamento de futebol como um todo, ganha esse fôlego, esse espaço para respirar. Primeiro com o Seabra, depois com o Diniz, depois o Wes Carvalho, agora o Jardim, depois o próximo e o problema vai se perpetuando. E os problemas que a gente vê desde o meio do ano passado, são os mesmos. Então eu acho que o problema do Cruzeiro tá um pouco mais acima e a gente tem que tentar focar nessa questão. E aproveitando também, vou aproveitar que nós estamos ao vivo aqui para pedir desculpa para os meus colegas aqui de bancada, porque a questão da imagem lá do VAR, eu que mandei no grupo, né? Muita gente começou a marcar, mandar no Instagram, falar assim, a Máfia Azul postou isso aqui, aí eu mandei, você falou, Diego, olha o grupo lá, eu mandei, o Diogo, né? Aí o Diogo foi e colocou, então se eu não chequei, né, da forma que eu devia ter checado, acabei mandando uma notícia que não era verdade, e aí peço desculpa aqui aos amigos da bancada e a todo mundo que está assistindo também, porque é uma coisa chata, né? Não é do nosso feitio de trabalho, mas acontece e tá acontecendo muita coisa. Tamo junto, Marcão. Mas qual foi o último aí agora que eu... Foi do... é do Thiago Maia. Thiago Maia. Então, da mesma forma que teve aquele negócio com o Thiago Maia aí, ô Maicon, pode ficar tranquilo, tá, meu filho? Tá? Acontece ali, a gente tava ao vivo na hora. E igual eu falei com o De Leon, eu falo pro Mike, não é erro do Mike, não, é erro da Cruzeiro Esportes, tá? Erro meu, pode ficar tranquilo aí. Graças a Deus a gente conseguiu corrigir a tempo antes de sair o terceiro gol do Inter. E isso que é legal, Mike, a gente é profissional, só que a gente é um ser humano e a gente erra. Eu, depois daquela questão do Thiago Maia, no final do dia eu gravei um vídeo e coloquei minha cara, pedi desculpa às pessoas, falei como aconteceu o erro. E é um erro, acontece, pedir desculpa, tá tudo certo, corrigir. E na hora do ao vivo é difícil, porque você quer reportar o jogo, tem que assistir, tem que mandar, muita gente menciona a gente, marca, então, mas fica eu pedindo desculpa porque errou, né? E tem que colocar a cara e tem que admitir, que é o que a gente tá pedindo aqui o Cruzeiro, né? As pessoas que estão à frente do Cruzeiro. Cara, todo mundo erra, nós somos seres humanos. Agora, não fica tampando o sol com a peneira e postergando uma correção. Gente, vamos corrigir agora. Presta atenção, De Leon, desculpa aí te interromper, e você que tá ligado aqui com a gente na Cruzeiro Esportes. Eu não sei, eu acho que não vai ter coletiva do Jardim, tá? E nenhum jogador vai falar. Nenhum jogador vai falar. Mas alguém está falando lá. Pedro Lourenço, vamos ouvi-lo. É até difícil falar nesse momento, um momento difícil, né? E não vim aqui, quero agradecer com o Internacional pelo respeito que deu pra gente, por o atendimento que teve conosco aqui, mas estou profundamente chateado, né? Com as coisas que aconteceu no lance da expulsão do nosso jogador, que nem falta foi, né? Então, é lamentável que no futebol ainda acontecem essas coisas que deixa a gente muito contrariado e chateado. Esperamos que
as autoridades tomam um posicionamento, né? E que vê o futebol como uma alegria do povo, uma coisa limpa, transparente, e não pode ter só um lado, né? Então, você tem o VAR, se paga, gasta caro, muito dinheiro com o futebol, nós temos investimento, trabalha a semana toda, aí chega aqui e encontra isso aí, nos contra, né? Tem nossa dificuldade, nós temos nosso problema, o nosso time, que realmente também tem seus erros, mas tem um jogador expulso, das condições que foi expulso, e sem nem falta foi no lance, né? E atrapalhar o jogo dessa forma. Então nós esperamos que as autoridades aí toma né, as devidas providências cabíveis, né? E nós temos uma responsabilidade muito grande com a nossa torcida, pedir desculpa à nossa torcida, mas é quase que impossível você jogar com 1 minuto de jogo. A gente já tem, os nossos jogadores são pressionados, falta daqui, falta dali, e você ter VAR, ter esse tudo, a tecnologia, né? E você não usar, ou não sei porquê. Então, o Internacional não tem nada a ver com isso. Podia ganhar de 3 ou de 4 sem a lance da expulsão, e a gente respeita, né? Está praticando um futebol bacana, mas é lamentável que aconteceu isso com a gente. Pedrinho, boa noite. Sobre qual que vai ser essa postura do Cruzeiro? Porque o Cruzeiro estava até apoiando, né, o Edinaldo aí na questão da CBF. Já pegar o telefone, ligar para o presidente, marcar essa reunião amanhã cedo. Como que vai ser essa linha de conduta para ter uma postura em relação a isso que você acabou de falar e essa chateação toda que todo mundo viu também? E, parceiro, inclusive já foi feito, o Alexandre está em Belo Horizonte, já fez o contato com o diretor de árbitros, né, com a comissão, com o nosso presidente. E o Cruzeiro não vai se calar nisso, né? O Cruzeiro vai defender os direitos deles, né? A gente quer um tratamento igual, né? A gente quer um tratamento igual. Agora, a gente não pode ficar... quase todos os jogos nós somos prejudicados pelo VAR, pelas coisas. Então, para que se paga o VAR? Se tem a tecnologia, é para ser usado, né? Então, eu não sei né, qual que é a intenção do juízo, né? E se... Eu não posso julgar a pessoa, mas é muito lamentável o que aconteceu com a gente aqui hoje. Na realidade, acabou com o jogo, né? Ô Pedro, episódio como esse mostra que a política da boa vizinhança, no caso do Cruzeiro, ela não vai funcionar. Você vai lá na CBF, se encontra com o Edinaldo, o Alexandre vai, presenteia o presidente da CBF e logo na segunda rodada o Cruzeiro já é prejudicado, já aconteceu no Campeonato Mineiro. É um sinal de que não adianta tentar diálogo, boa vizinhança com esse povo que não resolve. O Samuel foi bem. Samuel, eu fiz questão, né, de vir nesse jogo, né, para mim entender o momento nosso, as nossas dificuldades, o dia a dia. E você vem, né, tem um trabalho todo, né, envolve o trabalho, né, de todos, e você chega aí chega no jogo aí, e você vê um absurdo desse acontecer, né? É um absurdo um negócio desse, né? Então, nós vamos atrás de todos os envolvidos e vamos cobrar, e a torcida pode ter certeza, e vamos cobrar. Não vamos aqui, os nossos erros que nós temos que melhorar, mas são duas coisas diferentes, né? Então, é lamentável o que está acontecendo com o Cruzeiro, e nós não podemos aceitar e nem admitir, nós não vamos admitir isso que está acontecendo com o Cruzeiro. Pedro aqui, à sua esquerda aqui. Bruno Flores, da Rádio Gaúcha, aqui de Porto Alegre. Essas reclamações que o senhor faz em nome do Cruzeiro aqui, a gente aqui em Porto Alegre ouviu durante o campeonato estadual, dirigentes do Grêmio, dirigentes do Inter. No ano passado a gente ouviu no Campeonato Brasileiro. É possível existir algum tipo de união dos clubes, e o senhor como um dos líderes do Cruzeiro, para que a arbitragem, que uma hora é criticada por um clube, outra hora por outra, para que ela possa ter uma evolução. E essas manifestações que o senhor e outros dirigentes fazem, elas possam diminuir e o futebol ter uma atenção maior para o campo e menor para a arbitragem? Muito bom. Aí eu acho que passou da hora de profissionalizar os árbitros, né? E os árbitros têm que ser profissional e tem que exigir deles e cobrar deles. Eu acho que os clubes se erram muito, né? Mas são erros que
que pode até acontecer, mas um erro igual esse de hoje aqui é inadmissível, um erro desse, né? Então, se você tem tecnologia, a gente tem conversado, né? E agora vamos conversar mais, né? Nós tivemos o mesmo problema no campeonato regional lá com o VAR, né? Que ele foi a favor do nosso adversário e não foi nosso, né? Então, então eu não quero ser beneficiado hora nenhuma, mas também não quero ser prejudicado, né? E deixar claro aqui, o Internacional não tem nada a ver com isso, é um clube maravilhoso, tratou a gente super bem, tem grandes amigos aqui, está jogando um futebol. O início do Campeonato Brasileiro, também na Copa. O início do Campeonato Brasileiro, também na Copa Sul-Americana, teve a mudança de treinador. Esse atual momento agrada o senhor ou a equipe, diante de tantos investimentos que o próprio senhor fez, ela poderia estar rendendo mais? Boa noite aos ouvintes da Guaíba, que é uma cidade que eu tenho grandes amigos aqui, né? E prazer falar com vocês. Isso esse lance não cobre, nós não estamos reclamando. Esse lance não vai cobrir o nosso time. O nosso time não vem fazendo a temporada boa, né? Não está dando resultado. O técnico chegou agora, ele não tem culpa, ele está tentando criar um time e cabe aos jogadores melhorar, né? O jogador nosso tem que melhorar e ele sabe disso, né? Eles estão se cobrando e o nosso time realmente tem que melhorar muito, poder competir e passar por cima dessas coisas, igual aconteceu aqui hoje, e não julgar a culpa só no juiz, e nós não vamos julgar a culpa só no juiz, só que é um lance que prejudicou muita gente. Então tá aí, pessoal, essas foram as palavras do Pedro Lourenço, né? Acredito que a gente não deve ter fala de Jardim, dos atletas, né? Inclusive teve esse posicionamento do Pedro Lourenço. Vou rolar aí pros colegas darem opinião, mas o Pedrinho não gostei não, tá? Nossa, não gostei não. Vou ligar pro Matos, já me desanimei ali. Sério mesmo, falei, vou ligar pro Matos e tal, que não sei o que lá. Uma pergunta inteligentíssima foi feita ali. Tá, mas e aí, vocês votaram lá, apoiaram? 3 perguntas. Aí depois o cara perguntou assim, pô, mas aí o que os clubes vão fazer? Porque vocês estão reclamando aí, o Inter reclama aqui, o outro clube reclama ali. E aí, vai ter uma união ou não? Enfim, eu sinceramente, Pedrinho, não gostei de sua fala não, tá? Eu acho que não é por aí não, viu, Pedrinho? Tá, né? Não é vamos melhorar. É ver onde é que tá errando e corrigir o erro. Porque o Cruzeiro foi roubado hoje, foi garfado, eu acho que isso tá claro pra todo mundo, mas não é disso que nós estamos cobrando. Nós estamos cobrando mau planejamento, má montagem de elenco, problema interno, o ambiente que ano passado foi ruim um ano inteiro, que tinha uma situação lá que ninguém sabia o que era, gastar uma porrada de um dinheiro, perder uma final do Sul-Americana, perder a classificação para a Libertadores, demitir o técnico na 3ª rodada do Campeonato Mineiro, não classificar para a semifinal do Campeonato Mineiro, perder na estreia da Sul-Americana, tomar um 2-3-0 pro Inter hoje, com um a menos e um elenco fraco, um time torto, não tem ali umas situações, um monte de jogador como Gamarra, como Wanderson, como, sei lá, outros aí que são contratados, velho, e tipo assim, não agregam, não contribuem em nada, que se você olhar pra base, com certeza, tô falando que é melhor, mas tem do mesmo nível, tem. E não precisa gastar. Então por que gastar? E não é gastar pouco, não. É pagar muito pra cara ruim. Por que esse questionamento? Por que isso, né? Então fica esse questionamento. Eu não gostei do que o Pedrinho falou hoje, não. E no início, vocês lembram quando você soltou? Aí eu falei, pô, Mike, você rolou a bola pra mim, eu vou falar. Ó, o Pedrinho foi e o Matos ficou. Vocês lembram o que eu falei? No final do jogo, nós vamos entender por que o Pedrinho foi. Cara, tipo assim, ele já... Cara, eu acho que tava na agenda do Cruzeiro perder pro Inter. Tava na agenda do Cruzeiro, mas perder brigando, né, cara? Lutando. Pra quem tá falando que o áudio tá picando, pessoal, só sair da live e entrar de novo, tá? Tá certinho. Perder brigando, lutando. Mas era uma derrota que iria trazer uma pressão e eu acho que o Pedrinho... Cara, deixa eu ir nesse jogo. Fica aqui, Matos, em BH. Assim, já parece que não contava com esse erro de arbitragem aí, né, cara? Muito, muito forte, né? Aí o Pedrinho... Porque podia ter ido os dois, né? Sim. Ele quis ir sem o Matos, né? Sem o Matos. Aí o Pedrinho entra numa fala que é o que o Diogo falou aqui. Fala de coisas que a gente sabe que são insolucionáveis.
são insolucionáveis. Ah, mas o Matos já ligou pro chefe da arbitragem. Que efeito vai surgir isso? Vai surtir? Nenhum. Ah, porque amanhã eu vou ligar pro Edinaldo, eu vou fazer isso, vou mandar um e-mail. Que efeito vai surgir? Vai surtir? Nenhum. Agora, as coisas que realmente a gente consegue resolver, a gente não ouve falar, as contratações, como melhorar esse elenco, como entregar um material humano melhor pro Leonardo Jardim, como entregar um material humano melhor para o Leonardo Jardim, porque se não entregar um material humano melhor para o Jardim, daqui a pouco, qual é o processo natural do futebol, gente? Ninguém vai inventar a roda, não. O que vai acontecer naturalmente? Vai fritar o treinador, porque é um processo natural. Natural. 1 mais 1 é 2. O curso natural da água, meu amigo, é essa. Mas como é que você vai fritar um cara se você não entrega um material humano pra ele bom? Você entrega reserva do reserva do reserva. Cara, faz um time aí, ó. Você tem 40 dias pra treinar. E detalhe, os 40 dias que ele teve pra treinar foi por causa de incapacidade técnica desse elenco que não conseguiu chegar na final do Campeonato Mineiro. Por causa de uma indefinição no final do ano. Foi o que chegou até mim, tá, gente? De imprensa, de outros colegas aí, que era uma indefinição entre o Matos e o Pedrinho. Um queria demitir o Diniz, o outro queria que ele continuasse, e ficou naquela indefinição. Então deixa ele pro ano que vem. Indefinição essa que nos custou muito caro. E não conseguiu montar um elenco. Não montou um elenco nem pro Diniz e nem pro novo treinador. Verdade. Ficou no meio do caminho. Aí, toma, Leonardo Jardim, resolve essa bomba aí pra gente. Também não gostei, cara. Não gostei. E sinceramente, gente, não sei, tá? Eu não sei. Vai, Mike, fala. Galera, mais uma vez aí, quem tá falando do áudio, é só sair da live, atualizar e entrar de novo, tá? O áudio tá normal. Mike Costa e Washington Luiz sobre o que falou o Pedro Lourenço aí. Então, eu também tô com vocês nessa, que eu não gostei muito das declarações do Pedrinho, pelo fato de que ele foi perguntado várias vezes em relação a esse apoio à CBF, em razão do Cruzeiro ele ter falado recentemente na entrevista até o Jornal Nacional que estava satisfeito com o Edinaldo, que por isso votou e tudo mais, né? Os colegas de imprensa perguntaram 2, 3 vezes, perguntaram também de uma questão de tentar fazer uma união dos clubes para todo mundo parar de ser prejudicado, né? Cada dia um reclama, um daqui, outro reclama de lá e nada muda. E todas as vezes ele não respondeu, né? Ele preferiu focar no erro de hoje só. E exatamente a gente queria ouvir o contrário, né? Todo mundo que curte o futebol brasileiro, que acompanha, que torce, ele quer ouvir exatamente o contrário do que o Pedrinho falou, de não individualizar os erros, porque ele mesmo citou, né? O Inter não tem nada com isso, acontece para um e para outro. A gente viu, eu até falei mais cedo aqui, que o Palmeiras também acabou sendo beneficiado hoje contra o Sport com um pênalti quase tão bizarro quanto a expulsão do Jonathan Jesus. Então, assim, eu acho que ele perdeu a oportunidade de fazer ou duas coisas, ou mostrar que os clubes têm alguma preocupação de fato com o futebol e não só com os 3 pontos daquele dia, com a expulsão daquele dia, com um pênalti aqui, outro ali. Ele não fez isso, ou pelo menos assim, já que tá satisfeito, bater na mesa de novo e falar, não, eu tô satisfeito e é isso mesmo, não importa se eu tô sendo prejudicado ou ajudado, a gente vai continuar do jeito que tá. Faz uma outras coisas. Ele não fez nenhuma das duas, não respondeu, né, preferiu realmente ficar falando só de hoje, e a gente não tá falando só de hoje, porque hoje a gente tá reclamando, mas a gente reclamou também no Campeonato Mineiro, ano passado a gente reclamou quantas vezes, durante a Série B a gente reclamou, antes a gente reclamou e vem reclamando disso desde sempre. Então, assim, eu acho que o Pedrinho perdeu uma boa oportunidade aí de tentar balançar, pelo menos, o esquema que é o grande esquema que é o futebol brasileiro hoje. Galera, vamos lá. Só... Perdão, Washington. Não, imagina, mas só para, assim, contribuir um pouco aqui na discussão, tô com vocês, eu acho que também o Pedrinho não trouxe
mais do mesmo, né? O que a gente sempre vê, aquela coisa de não, vou ligar, nós não vamos aceitar. E não resolve nada. E nada acontece. Não ele, Pedrinho, eu falo assim, é uma prática que está sendo reproduzida há muito tempo por todas as diretorias, né? E nunca deu efeito nenhum. E mesmo quando perguntado, né? E aí, o que os clubes vão fazer? Não tem uma resposta, porque os clubes não conversam sobre isso. Tomara que ele repense um pouco sobre isso. Me parece que não passa na cabeça dele essa questão de reformulação do departamento de futebol, que para mim é algo urgente, né? Ou pelo menos tomara que ele esteja tratando isso internamente, né? Mas quando ele diz assim, não, já falei com o Matos, vou ver com o Matos, aí a gente de fato perde um pouquinho da situação. Estava até falando aqui, o nosso companheiro está aqui participando, o Breno da Lariva, ele até disse assim, eu não concordo não, você não pode colocar os meninos da base que vai queimar os meninos agora. Tem que contratar e dar ferramentas para o treinador fazer os caras jogarem. Eu até concordo, Breno, mas como te disse aqui, mas emergencialmente alguma coisa tem que ser feita. Não tem como contratar agora. Assim, ou pelo menos não vai. Só na janela, assim, no final de... Não fechou ainda não, janela fechou ainda não. Ainda tem um prazo para contratação? Mas quando o Cruzeiro já vem e coloca assim, ó, eu só vamos contratar na janela, então assim, ele já disse assim, ó, o que eu tinha que gastar eu gastei, agora nós vamos com isso, e que não é um elenco que a gente pode, o elenco é absolutamente fraco. É um elenco desequilibrado, o jogo usou essa expressão no último jogo, eu acho que faz muito sentido, é um elenco extremamente desequilibrado, e aí, emergencialmente, você precisa dar oportunidades, e eu até contei o caso aqui, tem gente que se forja na pressão, né, que pega as oportunidades e aproveita em momentos desses. E aí, quando o jogador ele é um jogador acima da média, um jogador bom, como a gente está dizendo aqui, pedindo do Batistella, por exemplo, você não vai queimar o jogador. Primeiro que se ele for mal 5 jogos, 10 jogos, você está aguentando esses caras aí 30, 40. Então, assim, você não vai queimar os jogadores. É uma chance de chegar e falar, fulano, vai lá, joga sem pressão, faça seu jogo, deixa eu ver. Né? Para dar, em termos de oportunidade, em termos emergenciais. Para ver também se o jogador ele tem essa resposta e quem sabe tem uma solução ali. Que não é o melhor momento, a gente sabe que não é o melhor momento para lançar jogador de base, jogador que é promessa. A gente sabe que não é aquilo que se gosta em termos de transição da base para o profissional. Agora, o que não dá é para também o Jardim chegar e olhar aqui para o banco de reservas e não ver possibilidade de mudança com as peças que ele tem. Assim, vou trocar aqui, vou tentar alguma coisa, mas não dá, né? Então, assim, eu acho que tem muita coisa que o Jardim mesmo deve falar com o Pedro aí nessa viagem. Você foi para aí, viu, Pedrinho? Vai ouvir muito do Jardim, inclusive, imagino, porque a situação realmente é complicada. E alguns jogadores parecem não ter condições de apresentar mais do que tem apresentado. Verdade, Washington. Sabe assim, eu acho que tem alguns que você olha para eles e fala, cara, né, que o cara não tem, ele não consegue. Jogador de mais alto nível no banco que a gente tinha hoje é o Caio Jorge. Entendeu? 2 anos, né? Assim, o resto é mais abaixo, de fato. Então, assim, enfim, tem tudo isso. Vamos lá. Seguinte, antes só registrar aqui o Geraldo Magela falou que contrataram um técnico que não conhece os jogadores do Cruzeiro. Eu quero só fazer uma coisa aqui, galera, porque a turma foi mandando aí, né, óbvio, ao longo do jogo, as suas mensagens aqui na Live Pix, eu quero registrar. Vamos começar aqui pelo Wagner Jaqueline. Wagner do Jaqueline mandou R$10. A expulsão foi por conta do juízo que já virou normal. Mas o Jardim colocar Gamara aí tá de sacanagem, esse técnico já beira a cegueira. Júnior da Catizane também mandou aqui pra gente um Live Pix. Júnior da Catizane mandou R$12. Cruzeiro hoje em dia tá foda. Na época que o Tinga tava, era bem melhor esse meio campo. Tá fora. O Caina Real mandou aqui também. Caina Real mandou R$12. Falta profissionalismo no Cruzeiro. Manda Zeivaldo, traz Gamarra. Vilauba lateral. MP escolhendo que dia trabalha ganhando 2 milha. Aposto, no BH não é essa zona. O Edson, o Pipizinho mandou um negócio zoando aqui, responde essa pergunta sobre tema capilar. Tá me zoando aqui, mas eu tô bolado, irmão, pera aí. O Edson mandou aqui também um Live Pix. Anônimo mandou R$6. E fala, Diogo, tá uma vergonha esse time, vexame do Cruzeiro que só fica na média por brigas internas e jogadores falando merda na TV. Que raiva assistir esse time sem vontade. Também chegou um Live Pix do Teus. Teus mandou R$6. Saudações Colorada, tomara que o Cruzeiro volte no seu grande nível porque são os maiores de Minas.
Tamo junto aí, um abraço pra galera colorada. Jefferson mandou R$6. Engraçado, após o rei ele marcava qualquer coisa a nosso favor, ou seja, nos garfou no início e depois deixou passar qualquer coisa que erramos kkk. Bem observado, né? Muito critério firme no começo e depois foi controlando o jogo. Tem também aqui um live pix do Rick. Rick mandou R$12,11. Isso tudo é culpa do Matos, montou um elenco horrível. Lautaro é pior que o Arthur Gomes, Vilauba e vários outros não tem nível para Cruzeiro. Chega. Boa, Rick, tamo junto. O Dion Parazeiro. Dion Parazeiro mandou R$12. Cruzeiro fraco fisicamente, a diferença enorme. Veja quando foi contra o Mirassol. No segundo tempo, Cruzeiro morreu. É isso, acontece em todos os jogos. Faltou um cara que nem o Neto aqui em Minas pra gente apresentar o programa amanhã e falar assim: vocês não têm raça! Vocês não correm! Lembra disso aí, né? Vai ganhar, não vai ganhar! Pra gente fechar aqui tem mais 3. O Jefferson mandou R$7. PF Delanha, o elenco não é fraco. O Internacional no papel tem jogadores que VCS nem sabia que existia. O problema é ter gente demais na mesma posição. O Kelvin mandou R$6. Delon me diz por que só botam Rodriguinho para entrar com os reservas. Porque também ninguém vai na base pegar Batistella ou Cauã. Desnara de time. Só tem mais uma, guarda essa aí pra você responder. Por que só bota o Rodriguinho pra entrar com os reservas? Por que ninguém dá uma oportunidade pro Batistella ou Cauã? Só pegar o último aqui. Jefferson mandou R$6,50. Jardim realmente não tem culpa, mas Matos Muita, eu descobri que ele estava ultrapassado quando ofereceu 2,8 milhas mensais pro Dudu e 5 anos de contrato. A participação do Jefferson e o Bernardo Rodrigues mandou um superchat. Por que vocês sonham... Ah, tá aqui mandando. Ninguém sonha nada não, meu filho. Cruzeirão é cabuloso. O cara perguntando aqui do Rodriguinho e do Batistella do Cauã, o De Leon. Sobre o Rodriguinho, cara, é o terceiro treinador que ele vem tendo contato e os 3 treinadores não escolhem ele. Então a gente vê um padrão aí. Não é sobre o Leonardo Jardim, mas o Wesley Carvalho também fez isso e o Diniz também fez isso. Não sei, a gente não tá lá dentro da Toca da Raposa para ver exatamente quais são os critérios avaliados. Enfim, não quero nem falar sobre isso. Se eu falar alguma coisa que eu vou estar cometendo algum tipo de injustiça. Mas é isso. Eu acho que os 3 treinadores fizeram a mesma opção. O Batistella, eu falei essa semana, fiz um comentário lá. E, cara, eu sou a favor do seguinte. O cara tem 18, tem 19 anos, já é adulto. Vamos parar com esse romantismo de ficar protegendo demais. Ai, porque é novo, é isso, é aquilo. Cara, põe pra fuder, põe o cara lá, velho. Põe o cara lá se der errado, foda-se. Ele tem que correr esse risco. Ah, mas vai acabar com a carreira dele. Meu amigo, futebol é assim, é pressão, é estádio cheio. Por isso que se paga muito. Por que você acha que jogador de futebol ganha esse absurdo de dinheiro? Porque é uma puta de uma pressão, cara. É uma profissão desproporcional à pressão. É assim. Não quer? Procura outra profissão. Os caras não têm final de semana. Por exemplo, cara, você já imaginou que o jogador de futebol ele passa 15 anos da vida dele sem ter final de semana? Você conseguiria viver desse jeito, Washington? Sem ter final de semana, 15 anos da sua vida? Complicado. É a vida de jogador de futebol, cara. Mas por isso que os caras têm um salário desproporcional. Coloca pra jogar. Falta ousadia e falta coragem. Coloca. Não deu. Tá vendo aí, gente, que não dá? Volta pra base. Volta a treinar, não tiver pronto, volta. E vai colocando, cara. Vai, dá 5, 10 minutos. E pra torcida ver que realmente não tem capacidade. Mas é outra coisa. Não dá pra falar porque a gente não vê, cara. Washington Luiz. Quarta-feira agora tem Cruzeiro no Mineirão. Com portões fechados, jogo da Sul-Americana. Exatamente. E com o Cruzeiro precisando vencer o jogo contra o Mushuc Runa. Nosso compromisso, viu, galera? Vem com a gente. O Cruzeiro precisa ganhar. O Mushuc que ganhou o jogo dele, né? Aliás, Mushuc Runa e União, né? Ganharam. Cruzeiro e Palestino, que na minha opinião eram os favoritos, são os favoritos do grupo, né? Pra brigar por aí. E o Cruzeiro tendo que, com portões fechados, como você disse, ter que juntar os cacos e fazer.
essa vitória e depois o próximo compromisso em termos de Campeonato Brasileiro é o jogo fora de casa contra o São Paulo. Contra o São Paulo. White Wolf falou que o Yamal tem 17 anos e tá carregando o Barça nas costas. Vamos passar o último Live Pix aqui pra gente despedir e descansar, meu filho. Vamos lá então, mensagem do Ítalo Fael. Ítalo Fael mandou R$6. Uma vez você disse, Diogo, que o time do Cruzeiro tem umas maçã podre no Cruzeiro que estão atrapalhando. Concordo plenamente com você. Tamo junto, Ítalo Fael, obrigado pela sua mensagem, pela sua participação aqui na Live Pix. Vamos lá, galera, quem não deixou o like no vídeo, por favor, deixa aquele likezinho, tá pedindo com todo o carinho do mundo. Aproveite para se inscrever no canal Cruzeiro Esportes, reforçando para você que tá ligado com a gente, o convite, né, no Pagode da Lagoa, que rola no próximo sábado, de 3 da tarde até a meia-noite, no Clube Libanês de Belo Horizonte, ali na Antônio Carlos com Santa Rosa. Você vai curtir demais o Pagode da Lagoa. Opa, fiz um bagulho errado aqui. Evento nosso aqui da galera da Cruzeiro Esportes. No próximo sábado, de 3 à meia-noite, caramba, de novo, cerveja gelada, gente bonita, muito pagodinho. Para você confirmar a sua presença e vir curtir o Pagode da Lagoa com a gente, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Se tem uma coisa que o Cruzeiro está precisando é dar uma desestressada, tá? Então corre lá, aproveite e confirme a sua presença no Pagode da Lagoa. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. No próximo sábado, de 3 da tarde até a meia-noite. Mike Costa, suas considerações finais, meu amigo. É isso, Diogo, a gente vai dormir chateado mais uma vez, né? Porque, infelizmente, hoje não é só com o Cruzeiro que a gente fica chateado, com a arbitragem também. Foi uma noite daquelas, mas a gente fica o convite para acompanhar a programação da Cruzeiro Esportes amanhã. A gente vai repercutir tudo o que aconteceu. Provavelmente vai ter algum desdobramento dessa questão da arbitragem, né? O Cruzeiro deve fazer alguma coisa. Vamos ver se a CBF se posiciona também, né? A gente imagina que vai acontecer logo amanhã de manhã. Então fique ligado na Cruzeiro Esportes. E a gente fica por aqui. Um abraço a todos que acompanharam. E agradecer também, né? Porque a gente bateu os 400 mil. Né? Show. O dia não foi aquele que a gente queria, que a gente queria uma vitória, né? O Cruzeiro, ou pelo menos um empatezinho. Mas a gente fica muito feliz com essa conquista aí. Então um agradecimento a cada um dos 400 mil inscritos também. E se você não é inscrito, dá tempo, deixa o like, se inscreva no canal e amanhã a gente está de volta. Washington Luiz. Pois é, galera, agora é esperar, como disse bem o Mike, né? Juntar os cactos, ver o que de fato o Cruzeiro vai apresentar, vai fazer e os jogadores como vão responder, né? E principalmente estou muito curioso para esse jogo de quarta-feira. Não tem conversa, não. Não tem conversa, não vai ter julgamento, não tem cansaço, não tem desgaste. Tem que ir para cima e tem que vencer e dar uma boa resposta. Um abraço, galera. Diego de Leon. É isso aí, galera. Obrigado aí pela companhia de todos aí. Infelizmente, vamos dormir um pouquinho chateado. Amanhã acompanha a gente aí na live das 13 horas. Amanhã, eu, Mike de Leon, daqui do estúdio. Uma hora. Às 13 horas e 19h30 também acompanha a gente aí, a gente vai repercutir, vamos ver os desdobramentos aí. E valeu aí pelos 400 mil inscritos no canal, que a gente continua crescendo aí e defendendo aqui o lado de vocês aqui. Vamos junto, beleza? Mike já falou? Já. Galera, muito obrigado aí, tá? Desculpa aí, eu sei que às vezes agora a galera fala assim, pô, lê mais um pouquinho de mensagem, mas é porque deu o horário da galera aqui. Amanhã a gente tá de volta a 1h da tarde, e aí a gente consegue debater e interagir muito mais com todo mundo que tá ligado aqui no canal. Uma derrota trágica, mas pelo menos fica aqui a felicidade, né, da Cruzeiro Esportes ter batido aí 400 mil inscritos. É uma marca, porra, muito grande aqui pra gente, ainda mais aqui, né, um canal pequeno que veio humilde e tá aí todo dia batalhando, né, pelo seu espaço. Muito obrigado pelo carinho que vocês têm com a gente. Vão descansar a cabeça. Amanhã já fica o convite, galera. 1h da tarde, live Resenha Celeste aqui na Cruzeiro Esportes. Também tem a segunda edição às 19h30. E é de segunda a sexta a nossa live Resenha Celeste. Quarta-feira estaremos aqui do estúdio. O jogo com portões fechados, e tem aquele detalhe, né, que Copa Sul-Americana e Libertadores não pode fazer a transmissão com imagem nenhuma. Então estaremos eu, o Washington e o De Leon fazendo a transmissão aqui do estúdio, e o Mike vai fazer a cobertura diretamente lá do Mineirão. Fechou, Mike? Fechou, bom demais. Valeu, meu povo. Uma boa noite aí pra você que tá ligado aqui com a Cruzeiro Esportes. Bom descanso, ótima semana. E vamos lá, Cruzeiro Esportes, imprensa parcial e branca. Tamo junto, meu povo, e dá ligeiro.
time. Quero arte, quero futebol, bola em campo, toque de arte, bola na área, bola na trave, tô sem paz, com muito amor. Agora eu quero ver o gol. Eu quero ver o gol sair, a rede balançar, ver a torcida pular ao grito de gol. Eu quero ver o gol sair, a rede balançar, ver a torcida pular ao grito de gol. La, 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 sem paz, oh muito amor. Agora eu quero ver o gol. Eu quero ver o gol sair, a rede balançar, ver a torcida pular ao grito de gol. Eu quero ver o gol sair, a rede balançar, ver a torcida pular ao grito de gol. Eu quero